Prosseguindo aí com o estudo das funções, a aula 2 vai tratar das funções par, função ímpar e função nem par nem ímpar. O que seria a função par? A função par é aquela que para todo o valor de x pertencente aos domínios que eu inserir na função, quando eu fizer o f de x, ele vai ser igual ao f de menos x. Ou seja, vai ocorrer uma simetria no gráfico da função f em relação ao eixo y. Como que seria isso? Vamos pensar numa função do tipo f de x igual a x quadrado. Quando eu faço f de x igual a x quadrado, se eu jogo o valor de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, quais serão os valores de y que eu vou encontrar? Bom, a gente sabe que eu defini quem são os valores do meu domínio, então a imagem ficaria com relação à minha lei de formação. Então, seria o f de menos 2 vai ser igual a menos 2 ao quadrado. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 4. Só que o detalhe, se eu já fizer o f de 2, isso também vai ser 2 ao quadrado, que vai ser 4. Ou seja, eu estou fazendo que o f de x está sendo igual ao f de menos x. Fazendo para o 1, nós vamos encontrar as mesmas relações. Olha só, quando eu faço menos 1 ao quadrado vai dar 1. E quando eu faço f de 1, também 1 ao quadrado vai dar 1. Então, novamente, eu consigo estabelecer que o f de x vai ser igual ao f de menos x. E o f de 0, a gente vai encontrar que o f de 0 é igual a 0 ao quadrado, que é igual a 0. Está aqui. Fazendo o gráfico relacionando essas duas grandezas, olha o que a gente encontra. Os pontos estão marcados aí e a gente tem uma equação que tem uma curva característica chamada de parábola, que seria uma equação de segundo grau. Mais à frente a gente vai estar estudando isso aqui tudo numa prova rápida. Bom, o que a gente pode fazer com relação a isso? Existe uma simetria, se observarmos apenas o gráfico, entre o eixo das abscissas e das ordenadas em termos do corte. Se eu fizer um corte justamente em cima do eixo y e determinar o giro dessa função, eu vou encontrar uma curva que seria exatamente sobre a outra. Ou seja, existe uma simetria do gráfico de f em relação ao eixo y. Então, uma forma fácil da gente identificar se estamos trabalhando ou não com uma função do tipo par é justamente fazer essa dobra, marcando o eixo y como referência e fazendo a dobra da função sobre ela mesma. Então, quando você faz isso, você tem o encaixe perfeito, ou seja, a simetria entre o lado positivo e o lado negativo. Então, nesse caso, podemos dizer que a função é dita função par. Por quê? Porque, primeiro, o f de x é igual ao f de menos x, e segundo, porque se dobrar o gráfico sobre o eixo y, é possível encaixar o lado esquerdo de f sobre o lado direito da mesma função f de modo simétrico. Bom, e aí agora a gente vai falar da função ímpar. A função ímpar é aquela estabelecida para todo e qualquer valor de x, de modo que quando eu faço o f de x, ele vai dar igual a menos f de menos x. Ou seja, agora existe uma simetria do gráfico de f em relação à origem, e não somente ao eixo y. Como que ficaria isso? Vamos pegar uma função do tipo f de x igual a x ao cubo. Fazendo essa f de x igual a x ao cubo, o que a gente encontra é o seguinte. Se nós substituirmos os valores aí de novo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando eu faço f de menos 2, isso vai ser menos 2 elevado ao cubo, e isso dá menos 8. Se eu faço f de 2, eu vou encontrar o valor de 2 ao cubo igual a 8. Então, agora eu tenho justamente o que a definição promove, né? Ela diz que o f de x tem que ser igual a menos o f de menos x. Então, se observarmos, quando eu ponho menos 2, deu menos 8. Quando eu pus 2, deu 8.
Então, isso aqui já começa a estabelecer o que é a lei de formação de uma função ímpar. Se substituirmos outros valores, vamos encontrar, quando eu jogo aqui, ó, f de menos 1, isso vai ser menos 1 elevado ao cubo, que vai dar menos 1. Se eu fizer o f de 1, eu vou ter 1 elevado ao cubo, que vai ser 1. Então, aqui, de novo, menos 1 e aqui 1. De novo, confirmando que essa função é uma função do tipo ímpar. E aí, se eu fizer o f de 0, quando eu faço 0 elevado ao cubo, isso dá 0, né? Tá aqui. Quando eu ponho esse gráfico na malha quadriculada, colocando aí o eixo x e o eixo y, e coloco a curva característica, percebam que existe sim uma simetria com relação à origem. Se eu fizer uma dobra com relação ao eixo x e depois uma dobra com relação ao eixo y, nós vamos encontrar a seguinte situação. Fazendo a primeira dobra sobre o eixo x, eu faço com que a minha função dobre uma vez com relação de baixo para cima. E aí agora eu vou fazer uma dobra da esquerda para a direita. E aí eu tenho o encaixe perfeito de um lado, ou seja, mostrando a simetria de um lado da função com o outro lado da função. Então, aí nesse caso, se eu consigo com duas dobras, uma estabelecida no eixo x e outra estabelecida no eixo y, chegar a um encaixe perfeito, então eu estou tratando de uma função que é do tipo ímpar. Então, é possível olhar pelo gráfico e determinar que a função é ímpar, e também é possível estabelecer a partir do f de x sendo igual a menos o f de x para determinar que a função é do tipo ímpar. Agora, a grande maioria das funções ela não se encaixa nem em ser par e nem ser ímpar. Na verdade, ela é uma função nem par nem ímpar. Quando uma função é dita par e não é ímpar, dizemos que a função em questão é uma função nem par nem ímpar. Então, quem seria o exemplo? Eu vou dizer para vocês que f de x igual a x mais 5 seria um exemplo. Por quê? Se eu fizer jogar aqui o menos 2, quando eu faço f de menos 2, isso vai dar menos 2 mais 5. Ou seja, o f de menos 2 vai ser igual a 3. Agora, se eu faço o f de 2 para a mesma função, vamos colocar aqui o 2. Fazendo para o 2, eu vou ter f de 2 igual a 2 mais 5. O f de 2 agora deu 7. Mas 7 não é nem o mesmo valor que 3, nem o oposto de 3. Ou seja, ela não se encaixa nem no f de x igual a f de menos x, que seria a definição para quando a função é par, e ela não se encaixa em f de x igual a menos o f de menos x, para quando a função é dita ímpar. Então, se ela não se encaixa nem no par, nem no ímpar, a gente vai dizer que ela é uma função nem par, nem ímpar. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a sua atenção e vamos continuar estudando e desenvolvendo os exercícios. Até mais.